Olá a todos, meu nome é Marco Cato, sou professor de viola e violino e trabalho na Orquestra Sinfônica da UFRJ. Sejam bem-vindos ao Projeto Espiral, que faz parte do SINOS, Sistema Nacional de Orquestras Sociais. Essa é uma aula que complementa todas as aulas técnicas que eu tive na minha série de videoaulas no Espiral, e nessa aula eu falo um pouco sobre a relação entre o que a gente tem de original para viola tecnicamente e se isso é o suficiente para suprir as demandas técnicas do repertório solo de viola. A escrita musical para viola até o fim do século XVII concentrava-se praticamente dentro do repertório orquestral e camerístico. E em comparação ao repertório para violino, pouquíssimo se escreveu de relevante para viola nos períodos barroco e clássico. Esse processo de consolidação e solidificação do repertório para viola, que se iniciou no final do século XIX, exigiu que houvesse uma atualização na literatura técnica específica para viola. Apesar dos violinistas terem a possibilidade de tocar viola pela sua similaridade física e técnica, é imprescindível que eles foquem seus estudos em métodos específicos para a viola. A produção do som na viola é um fator determinante que distingue os dois instrumentos e exige um estudo próprio e independente do violino. Na versão para viola do método de Franz Wohlfahrt, consta uma observação dos editores onde eles explicam que até a década de 40, muitos dos violistas eram recrutados do ranking dos violinistas. Porém, com o crescimento das orquestras e cameratas em escolas públicas nos Estados Unidos, surgiu um número maior de alunos iniciando seus estudos musicais diretamente na viola, expondo uma necessidade de métodos de técnica elementar específico para o instrumento. Em 1942, Charlotte Kahrmann transcreveu para a viola a versão do sistema de escalas do violinista e pedagogo Karl Flesch. Em seu prefácio, ela escreve que seus contemporâneos estavam compondo importantes concertos e sonatas para a viola, fato esse que exigia uma nova demanda técnica dos violistas. Já Leonard Mogil, ele cita falhas na literatura para a viola e lacunas a serem preenchidas quando ele transcreve o método de escalas de Jean Rimali. Max Oronoff, violista do Curtis String Quartet, escreveu e editou os famosos métodos para violino de Savičík. E em 1946, no Opus 8, que é o método sobre mudança de posição, o Aronoff escreve em seu prefácio que, considerando as composições solos modernas e a música de câmara, somada à popularidade crescente da viola, a demanda técnica para a viola é tão importante quanto a do violino. O testemunho escrito desses editores esclarece e comprova o eminente crescimento do repertório para viola. Porém, a intenção de todos esses editores, pedagogos, solistas, era a de preencher os espaços vazios no repertório técnico original para viola e permitir que a literatura técnica desse instrumento tivesse tantas opções quanto o violino. Sem contar que muitos desses métodos foram desenvolvidos no século XIX e não eram compatíveis com o idiomatismo presente no século XX. O nosso repertório estava sendo brindado com importantíssimos concertos para viola e orquestra, como o do húngaro Béla Bartók, escrito em 1945, no qual Bartók emprega inúmeras escalas inexistentes até então na metodologia técnica tradicional para viola. Isso também acontece com os concertos e as inúmeras sonatas para viola escritas na década de 20 e 30 por Paul Hindemith, onde ele utiliza uma escrita tonal, porém com seu sistema não diatônico e sempre explorando as dissonâncias nas cordas duplas. Essas peças, somadas à sonata para viola do George Ligeti, aos estudos de música de câmara de Alfred Uhl, a sonata para viola e piano do Dmitri Shostakovich e ao concerto para viola e orquestra do William Walton e tantas outras peças, exemplificam uma parte do riquíssimo repertório para viola que exige uma técnica que transcende os métodos tradicionais. Essa nova técnica inclui diversos tipos de escalas não tonais, como escalas de tons inteiros, octatônicas, pentatônicas e modais. O principal repertório para violino pedido em concursos se concentra no século XIX, como Beethoven, Tchaikovsky, Brahms, Mendelssohn e Sibelius, que na verdade é comecinho do século XX. Enquanto que para viola as opções são concertos de Bartók, Walton e Hindemith, todos escritos na primeira metade do século XX. Apesar dos violinistas receberem também composições brilhantes no século XX, existe uma resistência geral dos violinistas em executar esse repertório, mantendo-se uma preferência por obras de compositores que conservaram a linguagem tonal e não muito distante do repertório romântico. Sheila Nelson coloca no seu livro O Violino e a Viola
os problemas enfrentados por compositores como Charles Ives e Arnold Schoenberg, que criticavam solistas prestigiados como Jascha Heifetz e outros, que se recusavam a tocar suas peças, alegando que as peças não caíam bem na mão, ou seja, que continha uma técnica de composição diferente daquela que eles estavam acostumados. Um fenômeno que contribuiu para o enriquecimento do repertório para viola foi o surgimento dos solistas internacionais que acabariam virando celebridades na viola, como foi o grande violista William Primrose, que foi quem encomendou o concerto para viola de Béla Bartók, exigindo que não houvesse limitações técnicas na parte do solo. Benjamin Britten dedicou a Primrose seu Lacrimae para viola solo também. Primrose também transcreveu e editou inúmeras peças para viola, como a grande maioria dos concertos, os caprichos e a La Campanella de Paganini, Noturno de Borodin e os duetos de Bartók, além de diversos métodos. O concerto para viola do Walton foi escrito para o célebre violista Lionel Tetz, que apesar de, a princípio, ele ter rejeitado a dedicatória, Tetz mudaria de ideia após o grande sucesso do concerto. E assim como Primrose, Tetz também viria a editar e transcrever inúmeras peças e métodos para viola. Lilian Fuchs, além de se tornar uma referência como violista, tendo peças dedicadas a ela, como os madrigais de Martinu para viola e violino, também contribuiu bastante para a literatura técnica da viola. Fuchs compôs alguns métodos específicos para a viola, incluindo os 16 estudos fantasia, os 15 estudos característicos e 12 caprichos, sendo eles métodos pioneiros focados no idiomatismo moderno para a viola. Há uma produção considerável de peças para a viola no Brasil, principalmente a partir da segunda metade do século XX, como as 3 valsas brasileiras para viola e piano de Mignone, o interlúdio número 5 para viola e piano do Edmundo Villani Cortes, as 3 peças para viola de César Guerra Peixe, o concertino e sonatina para viola de Ernest Mali, o concerto para viola de Radamés Inátali, entre vários outros. E assim como no repertório internacional para viola, existem peças brasileiras que utilizam técnicas de composição e linguagem que fogem da técnica tradicional, como por exemplo a sonata para viola e piano e o concerto para viola de Cláudio Santoro, as 7 miniaturas de Carlos Almada para violino e viola, ou o concerto para viola de Antônio Borges Cunha. Esse último utiliza uma grande gama técnica em seu concerto, com variações rítmicas complexas, ampla variedade de cordas duplas e acordes com intervalos dissonantes, harmônicos artificiais e outros recursos que englobam a técnica expandida da viola, tornando um concerto de grande dificuldade. Um dos métodos disponíveis é o Escalas, Arpejos e Cordas Duplas para viola, do Michael Kimber. Assim como Lilian Fuchs, Kimber é violista, camerista e compositor. O sistema de escalas de Kimber e seu outro livro, Idioma do século XX para violistas, eles englobam não somente toda a base tonal que encontramos na literatura tradicional, mas também escalas e outras estruturas que encontramos no idiomatismo do século XX, como por exemplo escalas de tons inteiros, octatônicas, pentatônicas, escalas modais, japonesas, húngaras, escalas enigmáticas e vários outros tipos de escalas. O método Acidentes Acontecem, de William Somak, também foca em inúmeros tipos de escalas, tendo ainda as escalas hindus, arábicas, espanholas e judaicas. É possível, a partir da literatura disponível, não só implementar uma complementação na técnica tradicional de viola, como elaborar métodos específicos para cada linguagem composicional que surge na música atual. Eu espero que vocês tenham gostado e confiram as outras aulas que falamos sobre diversos pontos técnicos da viola no site do Projeto Sinus. Um grande abraço, tchau!